esportes. Tem vários movimentos acontecendo nessa convergência. A gente vai falar bastante aqui sobre iniciativas diferentes, mas todas que, de uma certa forma, juntam essas comunidades. E para poder me ajudar nessa conversa, eu vou chamar 3 especialistas aqui, que eu tenho uma honra de convidar ao palco. Primeiro, Sebastian Pereira, do COB, por favor, gerente executivo do COB. Por favor, Sebastian, salva de palmas, por favor. Da CBF, vou chamar o Felipe Feijó, que é o Head de Esportes da CBF. A CBF agora com um cargo dedicado aos esportes. Alô, Feijó, chega aí. E vou chamar também Eduardo Brunoro, o VP da Stock Car, falar pra gente das experiências da Stock Car com games. Senta aí, fica à vontade. Bem-vindo. Bom, tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Leandro? Obrigado aí pelo convite. Boa tarde, Leandro. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Valeu mesmo. Boa, muito legal. Vamos começar já esse painel falando aqui dessa mistura de games com esportes. E dando aqui um dado de contexto, né? E até com mudanças de última hora, né? A gente vem acompanhando, eu sou da Player One, que é uma spin-off de games da Globo, e desde a nossa época lá dentro da Globo, a gente acompanhava muito de perto, porque a gente passou a dedicar uma unidade para olhar para essa força dessa comunidade de games e esportes, e a gente vinha muito atento, tinha muita atenção nesse olhar sobre essa mistura com os esportes tradicionais, porque a gente veio, inclusive, da unidade de esportes. E quando o COI anunciou que faria testes, né, para avaliar uma Olimpíada de Esportes. Na verdade, no primeiro momento não era ainda um anúncio de que seria uma Olimpíada de Esportes, mas testes para achar o melhor formato de relacionamento com essa comunidade. A gente, inclusive, participou de um momento de discussão enquanto rights holders, como Globo, de como que as emissoras enxergavam essa relação e tudo mais. E a gente vem acompanhando isso desde então, até que teve um teste que foi feito em Singapura, 3 anos atrás. Né? 2023. 2023, então 2 anos atrás. E que já deu uma animada geral, porque foram feitas várias iniciativas que trouxeram assim, uma mistura, e foi pela primeira vez que a gente viu jogadores de videogame com os anéis olímpicos. E aquilo ali já deu uma mexida de que isso poderia ser alguma coisa muito grande. E logo em seguida, logo depois desse teste, foi anunciado pelo COI as Olimpíadas de Esportes. Num primeiro momento, um anúncio para 2025. Daqui a pouco, esse anúncio foi ajustado para 2027 com a parceria com a Arábia Saudita. Foi anunciado à época que seriam 3 edições dos Jogos. A cada 2 anos teria uma edição dos Jogos Olímpicos de Esportes. E por isso que eu falei que é super recente, porque anteontem foi anunciado que teve uma revisão na relação do COI com a Arábia Saudita, que o COI reafirma o seu interesse de fazer as Olimpíadas de Esportes, mas que não será na Arábia Saudita, que vai novidades em breve, né? Enfim, só para dar um contexto aqui, porque a gente vai falar muito sobre isso, e o que puxa essa nossa conversa tem a ver com a mistura das comunidades, né, como é que o esporte tradicional se relaciona e traz mais gente, especialmente as comunidades mais novas, né, as gerações Z e Alpha, mas tinha aí também uma coisa de que, em algum momento, no futuro, em breve, nós vamos ver jogadores de videogame defendendo o seu país, buscando medalhas e buscando representação. Então, a primeira pergunta, Sebastian, dentro desse contexto aqui que a gente começou a conversar, como que o COB vem se preparando? Eu sei que daqui a pouco tem um vídeo para a gente rodar, mas se puder contar para a gente, porque, só dando mais um contexto até para passar para o Sebastian, o que foi anunciado até agora foi que nas Olimpíadas de Esportes vão ter 3 verticais. Uma vertical vai ser dos esportes virtuais, né, os games virtuais, que aí são os games que têm um esforço físico, né, e aí você vai falar bastante, eu sei, sobre isso. O
O segundo são os jogos, os games que emulam um esporte tradicional, como o eFootball ou o EAFC, por exemplo, para futebol. A gente vai falar com o CBF daqui a pouco sobre esse assunto. E também tem muito aqui de motorsports, né, porque os simuladores fazem parte disso. E a terceira são os jogos de fantasia, né? Então, de uma certa forma, os Jogos Olímpicos de Esportes vão abranger todo o escopo de games que existe. Então, como que o COB está enxergando e se preparando para esse novo momento aí de ter, além de esportes, além de atletas do esporte como a gente conhece, também do esporte virtual? Legal, Leandro. Você já falou praticamente tudo. Não, mas é um novo momento, né, para o movimento olímpico. A gente do Comitê Olímpico do Brasil, obviamente, segue aquilo que o Comitê Olímpico Internacional definir, né? E, de fato, no último dia 30, houve, na quinta-feira, quando começou aqui, né, houve esse statement novo do Comitê Olímpico Internacional afirmando, né, desse um passo atrás para rediscutir o formato. A gente tinha e tem ainda muitas dúvidas em relação a essa representatividade. E acho que isso passa também pela rediscussão do movimento olímpico, dos aros olímpicos, dos Jogos Olímpicos. Né? A gente vê nos últimos anos, nos últimos 2 Jogos Olímpicos, uma tentativa do Comitê Olímpico Internacional em rejuvenescer a marca. Então, a entrada de escalada, a entrada do skate, a entrada do surf, passando para trazer cada vez mais e captar jovens para participar do movimento olímpico, porque ele estava se envelhecendo. Então, o e-games, né, passa também por esse movimento, de a gente captar toda essa garotada, essa juventude que tem interesse no esporte, mas talvez tenha a sua particularidade, a sua peculiaridade. Essa divisão entre esses 3 pilares, virtualizados, simuladores e também fantasy, é super interessante, porque a gente começa a enxergar e talvez ser uma estratégia de captação de atletas, de jovens atletas para o esporte tradicional. Né? E aí a gente vai mostrar o vídeo, né? O primeiro exemplo que a gente teve dentro de um evento novo, de poder realizar um evento virtual, foi o Remo Virtual nos Jogos da Juventude, que é um evento que a gente faz, que passam por ali 5.000 jovens, uma vez por ano, uma faixa etária de 14 a 17 anos, e a gente trouxe remadores que têm dentro do seu calendário de competições da Federação de Remo a possibilidade de realizar também treinamentos e competições de remo ergômetros. O que a gente fez? A gente linkou essa prática no dia a dia que faz com que eles se aprimorem em termos de treinamento e juntamos com a parte virtual, trazendo, vocês vão ver, trazendo a realidade virtual para que a gente consiga fazer. E isso, a federação, a gente tentando impactar tanto a federação de remo, mas também outras modalidades, provocando outras modalidades, para que possam usar essa oportunidade, de fato, como uma oportunidade de poder captar e levar isso para todos os cantos. O remo é uma modalidade que precisa ter água, precisa ter barco. Mas em academias, em clubes, em vários lugares do Brasil, sem ter água, a gente pode trazer o remo virtual para poder ser realizado e poder ser um momento de captação e massificação da própria modalidade, que tem muito dentro dos seus modelos tradicionais, realizar, né, essa massificação. Então, a gente começa a olhar, de fato, para esse movimento, obviamente aguardando a definição do Comitê Olímpico Internacional, para de que forma será o formato, para ter a representatividade. Em 2023, logo depois de Singapura, nós tivemos os Jogos Pan-Americanos em Santiago. Naquele momento, o próprio comitê organizador colocou o e-games lá dentro. E várias modalidades, várias franquias, várias... a gente chama modalidade porque é o nosso dia a dia. E a gente não tinha nenhum conhecimento, a gente não sabia qual era a federação que representava, ou qual a franquia que representava, que era reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, ou mesmo pela Confederação Pan-Americana de Esportes. A gente ficou meio no limbo e a gente resolveu, mesmo assim, fazer parte daquele movimento, selecionando através do eFootball 2 representantes do eFootball para ir vestir
o uniforme do Brasil, representaram o Comitê Olímpico, representaram o Brasil na competição dos Jogos Pan-Americanos. E eles puderam desfilar, puderam participar na Vila Olímpica, puderam na Vila Pan-Americana, puderam vivenciar aquele ambiente que é mágico, né? Vivenciar uma Vila Pan-Americana, uma Vila Olímpica, e trazendo, na verdade, esse movimento olímpico e o conhecimento que os Jogos Olímpicos traz para esse mundo, eles saíram de lá maravilhados. Quero de novo. Só que aí passa justamente por essa definição que o Comitê Olímpico precisa nos dar de qual caminho iremos seguir, qual o formato e a representatividade. Com quem que a gente fala? Com quem que a gente reconhece? Para quem não sabe, né, a gente tem o Comitê Olímpico Internacional, tem os Comitês Olímpicos Nacionais, que falam com as confederações, né, as federações nacionais e federações estaduais, clubes, academias. Esse é o link. A gente não se relaciona, por exemplo, com uma liga mundial. A WSL é uma competição, um formato de classificação para definir lá os melhores do mundo, que está ligado à Federação Internacional de Surf, que está ligado ao Comitê Olímpico Internacional. Então, para a gente é super importante a gente definir esse caminho de representatividade para que a gente possa validar. Então, tem muita coisa ainda em discussão. Esse passo atrás, acho que passa por isso também, em relação à representatividade, né, de cada país, Comitê Olímpico, a participação do Comitê Olímpico, a participação das federações que representam esse movimento, para que a gente possa, de fato, oficializar. Como você falou, é um caminho sem volta, é um caminho que não para por uma reflexão, mas, de fato, tem muita oportunidade por aí. Muito bem, vamos rodar o vídeo. Pedir para a produção baixar a luz da plateia e colocar o vídeo, por favor. O vídeo do Kobe. Primeira vez que está tendo o remo indoor virtual em competições em geral e é a primeira vez que está tendo aqui também nos Jogos da Juventude. É importante dar esse primeiro passo para que o crescimento seja cada vez maior. Vamos, garoto! Vamos, garoto! Foi diferente, botar esse computador, esse aplicativo também eu não usava, só usava a máquina normalmente. Parece um jogo. Eu acho que estar aqui é uma conquista muito grande para mim, principalmente porque eu acho que é meu último ano nos Jogos da Juventude. E é uma competição que eu nunca participei, assim, eu nunca pensei, eu nunca achei que eu ia conseguir. Então é muito bom estar incluindo essa modalidade para mais gente participar, conhecer. Realmente, essa conquista de hoje marcou minha vida e é uma grande oportunidade. Assim. E é de grande importância, ainda mais que é o futuro do nosso esporte, né? Então, os jovens têm uma porta de entrada com o remo indoor que é muito mais acessível, né? Nos clubes, em academias, ele está se tornando cada vez mais divulgado. Isso aqui é uma mini Olimpíada, um mini Pan-Americano, né? Tem muitos atletas de todas as modalidades convivendo juntos, trocando experiências. Então, com certeza isso já acende uma chama muito forte dentro deles para que eles continuem se esforçando para conseguir conquistar cada vez mais. Legal que esse foi o Jogos da Juventude que a gente fez agora, foi a primeira ação nossa, e como eu falei, esse link entre o esporte tradicional com o e-games, né, com o e-sports, traz a possibilidade de a gente identificar talentos. Esse menino que ganhou tem 15, 16 anos, mais de 2 metros, já é um menino já foco para não o próximo Jogos Olímpicos, mas para 2032. Então, a gente fazer essa conexão, que de fato, né, o objetivo do Comitê Olímpico são os resultados dos Jogos Olímpicos, né, ter cada vez mais medalhas e trazer modalidades que talvez não tivessem realmente tanta facilidade para esse caminho da medalha, que a gente possa utilizar estratégias como essas para a gente poder conseguir esses resultados. É muito bacana, acho que das três categorias, né, de verticais que os Jogos Olímpicos de Esportes vão ter, certamente os esportes virtuais é o que faz a ponte perfeita, né? Porque de fato tem um esforço físico, só que a conexão
está por uma plataforma virtual e essa possibilidade, por exemplo, nesse exemplo do remo, né, de permitir que em qualquer lugar do Brasil pode praticar remo, independente de ter água ou não ter água, né? Então isso possibilita, e aí tem uma peneira maior, né? Amplia a peneira para descobrir novos talentos. Total, a gente está falando do remo, mas a intenção é passar pelo ciclismo, do atletismo, a gente tem na simulação, nos simuladores a vela, e tem outros modalidades que estão se aproveitando e entendendo essa realidade e se adaptando para que possam trazer e captar mais jovens, massificando e rejuvenescendo o movimento olímpico. É muito bacana. Eu tive a oportunidade de estar nos dois. Eu fui nos Jogos da Juventude, nesse teste de remo. E é muito legal, porque realmente é uma mini Olimpíada dos Jogos da Juventude, né? Muitos atletas de todos os lugares do Brasil. E aí acabou virando torcida, né? Ficou torcida lá, todo mundo junto. Muito bacana. E fui também no Chile, no PAN, quando estavam lá os jogadores de eFootball vestindo a roupa do time Brasil. Ganhando medalha. Né? Ganhando medalha. Isso foi muito legal. E a gente vai pular agora para falar da CBF, que tem muito a ver com isso. Inclusive, daqui a pouco o vídeo que eles lançaram ontem, não sei quem já viu ou não, mas se não viu ainda vai ser praticamente um lançamento, que é um vídeo incrível, que mostra justamente a valorização do atleta de games, né, o atleta virtual, a um patamar, como foi o caso da Monique, que venceu a medalha lá no mesmo tratamento. Teve também um outro caso, que a gente acompanhou, que foi o Mundial de Skate, que foi em Roma no ano passado, logo depois das Olimpíadas de Paris. Teve um Mundial de Skate, Raíssa ganhou medalha e tudo mais, e teve também o torneio de e-skate. E a gente até apoiou aqui a Confederação Brasileira de Skate para mandar um garoto e uma garota. Os dois saíram campeões mundiais. E a medalha foi a mesma da Raíssa. Uma medalha pesada e tal. Então, essas misturas cada vez mais começam a acontecer. Eu acho que depois dos Jogos Olímpicos aí vai ser mais e mais. E aí, nessa preparação, tem a CBF, né, quando olha para essa parte que emula, né, o futebol, a CBF que vai ficar responsável, mas muito antes desse movimento, a CBF já deu esse primeiro passo de conectar, porque a gente está falando de paixão, o brasileiro é apaixonado por futebol, isso é inquestionável, mas também é apaixonado por games, né? E quantas dessas pessoas gostariam de fazer essa conexão? E a CBF começou a fazer um movimento com o E-Brasileirão e, obviamente, nas competições mundiais que a FIFA organiza, também organizar a seleção brasileira, né? Isso vem já de algum tempo, mas agora, mais especificamente, chamando o presidente de uma federação para liderar esse movimento dos esportes dentro da CBF, de uma forma bem mais estruturada, organizada. Então, Feijó, conta um pouco para a gente o que mudou na CBF, né? Isso dentro do escopo grande, maior aí de mudança na CBF, o que mudou na visão e como que vocês estão enxergando essa conexão de futebol real com futebol virtual para um planejamento daqui para frente? Primeiro, acho que a grande mudança veio com a mudança da presidência, né? Quando o Sami chega na presidência, acho que tem sido notório para todo mundo que a CBF tem buscado viver um momento muito mais conectado com a sociedade, com o torcedor, com o público de maneira geral. Acho que percebe-se isso na maneira como a comunicação tem falado com todo mundo, como as redes sociais têm se comportado. A mudança do nome das redes sociais, que mudou para @Brasil, e também tem a @eBrasil. Então, acho que essa é a principal, é aí que começa a mudança, né? Depois disso, é fato, o E-Brasileirão vai para o seu 10º ano. Obviamente, sempre foi feito ao longo do caminho muito mais como uma obrigação do que algo que existe um olhar específico para isso. E eu acho que a partir de agora a CBF passa a olhar especificamente para isso, primeiro como um ativo, de fato, porque, como você falou, existe um mercado gigantesco de games, e é um mercado que a gente acabou ficando um pouco à margem disso, e a gente entende que é um mercado que a gente vai conseguir ocupar, e tem espaço ainda para que a gente consiga ocupar. Então, isso é um ativo novo para a gente gerar competições de futebol virtual que vão se tornar ativos, que vão conseguir trazer patrocinadores, às vezes até patrocinadores que são marcas que a gente não fala no futebol normal, marcas endêmicas do mundo dos jogos ali, que a gente quer aproximar, quer conectar deles. E, para além de se tornar um ativo, se tornar uma ferramenta de comunicação. No final do dia, o nosso negócio vai ser sempre fazer futebol lá dentro do campo, mas o futebol virtual é uma maneira da gente conseguir aproximar dessa comunidade
de algumas muitas formas, né? Acho que o vídeo vai deixar isso claro. A gente tem tentado fazer esse crossover aí entre real e virtual. É uma realidade, até nas transmissões normais, as transmissões estão cada vez mais gamificadas, né? Você vê transmissões de Premier League que tem vários... às vezes até se confunde ali se você está jogando de AFC ou se é a transmissão da Premier League. Então, a gente quer usar essa plataforma dos eSports como uma forma de se conectar com o público mais jovem. Existe, obviamente, o público do futebol virtual já é um público que consome futebol, mas a gente quer chegar nos outros públicos das outras modalidades, né, que talvez não sejam consumidores assíduos do futebol, mas a gente quer atingi-los começando pelo futebol ali, demonstrando para a comunidade que a gente está engajado em ajudá-los também e sermos ajudados. E a gente tem tentado buscar fazer algumas coisas. No final, não muda muito do que é a CBF. O que é que a CBF faz? A CBF organiza competições, organiza a maior competição do país, que é o Campeonato Brasileiro, e tem a seleção mais vencedora do mundo. Nesse cenário de esportes, eu acho que o objetivo é o mesmo. A gente quer ser o maior organizador de competição de futebol virtual do país. Acho que já somos, mas a ideia é aumentar o calendário, fazer um calendário mais extenso. E a gente quer ter a seleção mais vencedora também. Diferente do que o Sebastião falou, que o COI ainda tem algumas coisas que não estão claras, e para a gente não está claro também, a gente não consegue entender quem fala, quem é a confederação virtual que indica, quem não indica, isso também não está claro para a gente. Mas no nosso cenário, a FIFA já tem trabalhado nisso, a FIFA tem desenvolvido um ecossistema gigantesco, com o Mundial que vai acontecer no final do ano na Arábia Saudita, como acontece no futebol normal, existe um calendário do futebol virtual, das datas em que as confederações podem ativar suas competições, qualificatórias, etc. Então a FIFA já montou esse ambiente. Existe um ambiente já montado e já bem definido que facilita muito a nossa vida, diferente do que o Sebastião falou, que estão enfrentando algumas incertezas ainda. Então, acho que no final do dia é isso, é uma CBF mais jovem, mais conectada, e utilizando esse cenário de esportes aí para se conectar cada vez mais. E aí acho que o vídeo vai deixar muito claro qual é o objetivo. O que a gente tem fazendo, como o Sebastião falou, agora, já na gestão do presidente Samir, a gente fez convocação, a gente levou o pessoal para fazer preparação na granja antes de participar dos qualificatórios. A gente vai fazer uma preparação antes do Mundial, falando na linguagem gamer, né? Vai fazer um bootcamp aí com a galera antes do Mundial. Então, a mesma estrutura que é dada para todas as seleções tem sido dada para essa seleção também. Acho que a gente impacta a comunidade dessa maneira. E não tem maneira melhor da gente repercutir as coisas do que no boca a boca, né? Então, a meninada tem falado bastante do tratamento que tem recebido. Isso tem sido um caminho que a gente vai pretender usar para poder estar cada vez mais conectado com o nosso público. É muito bacana essa mudança, né? Tratar como um atleta, né? Com o peso da instituição por trás, isso muda bastante. A gente vai ver daqui a pouco o vídeo. Mas tem um outro aspecto que também é muito interessante, que o futebol, assim como outros esportes que são tours, né? Ou tem jogos que tem viagens, tem hotel, tem essa coisa, os jogadores de futebol, eles são muito gamers, né? Então eu acho que tem um outro movimento que a CBF pode apoiar aí também, que é o que acontece quando eles estão na concentração, né? Tem muito, né? É obrigatório o videogame, né? Isso acontece também em muitos esportes olímpicos, né? A gente acompanhou bastante a turma do skate e sempre tem, nesses tours de skate, sempre tem alguém que leva um console, no quarto tal, e vai todo mundo se encontrar lá para disputar. Na Vila Olímpica é obrigatório. Você tem obrigatório, que ter lá o PlayStation 5, você tem que ter lá a Vila Então, tem esse lado também, né, do atleta, de uma relação com o mundo de games. Mas para a gente tangibilizar esse novo tratamento da CBF, olhando para o atleta de videogame, vamos olhar esse vídeo, por favor, se puder rodar o vídeo da CBF. Eles lançaram ontem esse vídeo. Olá, boa tarde a todos e a todas. Tivemos a honra do convite para divulgar a convocação da Seleção Brasileira de eSports. E estamos aqui junto com o nosso grande treinador, Carlo Ancelotti, que em breve vai divulgar os nomes dos atletas, para o campeonato da Mundial FIFA de eSports, dos dias 10 a 19 de dezembro, em Riad, na Arábia Saudita, nas 3 modalidades: eFootball Console, eFootball Mobile e Rocket League. Dito isso, daremos início então à convocação
que será divulgada pelo nosso grande treinador da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, Carlo Ancelotti. Muito obrigado. Atletas e Futebol Console, Henriquinho, Imperial Brasil, João Victor, Onic, Indonésia. E Futebol Mobile, Juninho, Egolex, Malásia. Técnico e Futebol, Thiago Avaré, Imperial Brasil. Rocket League, atleta Lost, Fúria Brasil, Ian, Fúria Brasil, e Swift, Fúria Brasil. Técnico Rocket League, Bruno Alves Ki. Fúria Brasil. Obviamente, desejamos a todos os atletas e também ao treinador boa sorte. Muito legal. Imagina a emoção dos moleques, né? Com o Ancelotti. Não dormiram, tem vários que não dormiram. Cara, não vou dormir. Ancelotti falou meu nome, etc. Então isso é. Não, e já dá para ver, né? O formato não é nem em horizontal, ele é já pensado justamente para essas nova geração, né? Tá pensado, focado para o consumo de mídia social, né? Muito legal. Muito bem, vamos continuando a falar de mudanças. Vamos falar um pouco da Stock Car com o Bruno Noro. Vice-presidente da Stock Car também, né, um time novo, muitas coisas acontecendo de mudanças na Stock Car. Todo mundo que acompanha o automobilismo vem acompanhando essas mudanças na competição real, né, muitas novidades bacanas aí acontecendo, mas também tem uma iniciativa, né, isso não é de agora, já vem de algum tempo, vem crescendo bastante, que é essa conexão. E que o automobilismo, em algumas categorias, tem já uma conexão que é quase que nem o virtual no remo que a gente viu, né? Porque o simulador, ele é quase tão real que dá para descobrir novos talentos, né? Dá para identificar. E a Stock Car faz um torneio, organiza, tem uma estrutura. Então, Bruno, se você puder contar para a gente como que é esse olhar estratégico para o que vai além das pistas, né? Então, como que a Stock Car olha para essa parte virtual? Legal, Leandro. Obrigado. Bom, eu acho que, primeiro, para começar, o automobilismo hoje ele já é híbrido. Então, o virtual e o real eles já são muito conectados. Tanto que vocês podem ver, os maiores pilotos hoje já trabalham muito tempo no simulador. O próprio Verstappen é um cara que passa, sei lá, muitíssimo tempo no simulador. O nosso próprio piloto brasileiro, Gabriel Bortoleto, também passa muito tempo no simulador. Então, o que a gente tem visto, eu acho que vocês falaram um pouco de escolinha, né? Então, acho que a escolinha do automobilismo está nascendo em casa, com o pessoal já dentro de games de corrida. Então, hoje a gente tem uma estatística que diz 60% dos jogadores gostam de gamer de corrida. Então, isso já é natural, isso está acontecendo. Então, com certeza, em breve, a gente vai ver as pessoas de casa para o pódio, e o pódio real. Então, essa migração... os pilotos jovens hoje, a maioria deles já começaram no videogame. Hoje os videogames são super realistas, então você tem o setup do carro que você monta, então desde pressão de pneu, setup de suspensão, todo esse detalhamento de um carro ele vai no game. Então ele realmente ele mostra uma realidade dentro do game que é muito próxima às pistas. Então essa escolinha, toda essa evolução, o mundo hoje já é híbrido. Então dentro do automobilismo, hoje... O automobilismo, ele já é uma categoria, ele não é mais um e-sports, ele é uma categoria dentro do automobilismo definitivamente. Então, com isso, nós dentro da Vicar, que é a empresa que gerencia Stock Car em mais algumas categorias, isso para a gente já é realidade. Então, há 2 anos a gente já vem fazendo todo esse campeonato de estoque, que a gente chama, usando várias pistas no mundo, vários pilotos. A gente tem alguns pilotos que correm na estoque, que participam dos campeonatos, e isso é muito legal, porque o cara vê lá o piloto do lado dele, e normalmente o cara do gamer é melhor do que o piloto na corrida, e aí os pilotos ficam mais bravos ainda. Mas isso é super legal. Então a gente entende isso, dentro do ecossistema do automobilismo, isso é fundamental. Então, tanto para patrocinadores, então a gente procura levar todos os patrocinadores da estoque para dentro do eSports. Isso dá uma angaria mais fãs, isso atinge fãs que não estariam dentro do automobilismo ou na pista, isso atinge fora, então o número é extremamente expressivo, então você atinge muito mais camadas. O patrocinador, principalmente quando você tem um patrocinador
de bens de consumo chega em lugares que normalmente não chegavam. Então, esse ecossistema para os patrocinadores também é muito vantajoso. Então, isso é legal. Então, mostra toda a força do automobilismo dentro desse contexto. A gente da Stock procura sempre considerar o eSports dentro da normalidade. Então, para vocês terem uma ideia, em Interlagos agora, dia 14 de dezembro, se eu não estiver enganado, a gente tem a última prova da Stock, e vai ser a última prova, vai ser a final também do eStock lá. Então a gente leva todos os finalistas para lá, tem todo um esquema montado para eles participarem lá. As pessoas que são 2 campeões, os 3 primeiros lugares da eStock, eles vão para a pista, não nessa final, mas eles têm um prêmio que eles vão para a pista correr numa outra categoria que a gente tem, que é Turismo Nacional. Então, eles passam por um treinamento, eles vão andar no carro de verdade dentro da pista. Então, tudo isso virou um ecossistema só. É difícil você saber hoje o que é eStock, o que é estoque e as outras categorias. Então, isso está tudo junto e misturado. Isso traz um benefício muito legal para a categoria, para os fãs, para os patrocinadores. Isso gera muito buzz, né, para toda a categoria e transforma. A gente tem nosso canal no YouTube, que também você vê. Hoje, inclusive, pessoal, dê uma olhada na Arena Esportes, na Arena Gamer. Está tendo uma corrida da nossa eStock, está sendo transmitida ao vivo lá. Tem 4 pilotos aqui dentro dos simuladores. Hoje os simuladores estão num nível super alto, cada vez melhorando mais, então espelham realmente uma realidade. Então, todo esse ecossistema para a gente é fundamental e é híbrido, já faz parte do nosso dia a dia. Esse convite que o Bruno fez é aqui, tá? No Sport Summit. É isso, né? aqui. Na Arena Gamer aqui do Sport Summit está acontecendo. Ontem teve aqui a CBF e hoje está aqui a eStock. E é muito legal ver, né? A gente está falando aqui, não é por acaso, né? Mas a gente está falando aqui, a gente viu um case do COB organizando nos Jogos da Juventude já um torneio valendo, junto com as modalidades do esporte tradicional. Tinha lá o remo virtual valendo. Hoje é a final do E-Brasileirão. Está acontecendo, começou agora 3 horas. Está sendo, né? Vamos sair daqui, vamos para lá. E o Bruno acabou de convidar para, né, anunciando, na verdade, que junto com a final da Stock Car vai ter a final da eStock. Quer dizer, então, olha como, né, a gente fala, tem muita gente que fala assim, isso vai ser no futuro. Não, estamos falando aqui tudo de coisa de presente, tudo acontecendo agora. Né, isso já é uma integração. E eu achei muito interessante que na fala do Feijó e na fala do Brunoro, os dois já comentaram sobre conexão com marcas, né, como as marcas enxergam essa relação do virtual com o real. O COB também já tem algum olhar para isso, de buscar algum produto nessa... Claro que tem muito da espera da orientação mundial, né, do que vem lá do COI, mas já há um olhar de fazer algumas experiências com marcas específicas para essa parte do virtual? A gente está caminhando para algo nesse sentido, né, dentro dessa oportunidade. Né? O que a gente vem conversando com as federações nacionais, com as confederações, né, que estão mais próximas da gente, até olhando as federações internacionais, também começam a olhar isso como uma grande oportunidade de associação com diversas marcas. Então, é uma grande oportunidade para esse mercado de negócios que no movimento olímpico é tão carente. Tem modalidades que não são populares no Brasil, tem modalidades que não têm resultados, tem modalidades que não têm mercado, mas trazendo para esse universo, né, de games virtual, pode ser de fato um grande turn point para cada modalidade dessa. Olhar realmente essa possibilidade como uma grande oportunidade de poder, não somente em termos de resultado, mas também em termos de negócios, para que possam de fato. Então, a gente vem conversando e trazendo isso para o dia a dia. Não é fácil, né, que você quebrar o tradicional, né, principalmente dentro do movimento olímpico, não é fácil, né, algo novo sempre é. E a gente tem mostrado justamente o lado positivo de se trazer os jogos eletrônicos como uma grande oportunidade para cada um, tanto no viés tradicional de resultados, mas também de recursos. Certo. Bom, vamos passar um pouco agora, a gente falou bastante sobre a conexão do esporte com games e a perspectiva sempre da comunidade, né? Especialmente das gerações mais novas. Né? A gente talvez tenha dificuldade agora das gerações mais... especialmente a alfa, de pegar o exemplo do futebol, que é o esporte brasileiro, para uma criança, um adolescente ou um pré-adolescente ficar assistindo 2 tempos de 45, sentado ali comemorando como a gente fazia no passado, isso já é uma dificuldade. Né?
claro, as redes sociais, o tanto de estímulos, né, a questão da dopamina, tudo isso, né? Então, obviamente, quando a gente olha assim, quando tem o videogame no contexto, ali tem muito da atenção dessa geração, ou está jogando ou está assistindo alguém que está jogando um jogo que ela gosta e ali está com uma atenção muito grande. Então, como fazer para a gente, de alguma forma, aproveitar essa relação que é sabida e conhecida para que os esportes tradicionais se beneficiem dessa relação? É claro que é por aí que o COI está olhando, né, de trazer, né, muitos resultados positivos a partir da entrada do surf e do skate, né, com uma audiência bem mais jovem, né, mas é muito por aí. Então, se vocês pudessem comentar um pouco sobre o olhar para a comunidade, né, acho que a gente já falou aqui um pouco mais profundo nesse tema. A gente, só para pegar o gancho, né, a gente já vê essa conversa com o público mais jovem uma necessidade de gamificar todo e qualquer assunto. Né? Então, a gente já começa, dentro do nosso movimento olímpico, dentro das nossas ações, a poder trazer educação através da gamificação. Conhecimento, conversar com esse público de forma mais friendly. Tem assuntos que são tão duros, mas necessários no nosso dia a dia, que a gente precisa fazer com que todos sejam jovens. Todo mundo aqui, provavelmente, tem lá um Duolingo, tem ali um Candy Crush, tem alguma coisa. É a gente trazer para essa realidade. Então, a gente está olhando isso, vendo realmente assuntos que são difíceis de serem conversados, principalmente com o público mais jovem, que a gente precisa retê-los no esporte, e a gente trazer justamente essas iniciativas, para que a gente consiga fazer de forma mais fácil e fazer com que isso faça parte do dia a dia de cada um. E isso se torne um ativo, né, de poder levar isso de forma mais ampla, mas também de modelo de negócios. A gente gamifica tudo e é muito legal adotar isso como estratégia, porque provavelmente não é só comigo, imagino que alguns de vocês, até com o Waze, a gente compete com o Waze, a gente está gamificando, não, peraí, o Waze está dizendo que eu vou chegar 12:02, não, eu vou chegar 4 minutos antes. Você já transformou aquilo num game. O Feijó, quando vocês escolheram, né, eu sei que tem um olhar também que a FIFA faz isso, mas já tem um passo além do futebol, né? Porque tradicionalmente, quando a gente pensa na CBF, a gente está pensando no EAFC ou no eFootball, mas tem lá Rocket League, que é um jogo muito mais de fantasia, né? São carros, não sei para quem não conhece aqui, são carros numa arena virtual. Carros que voam e chutam uma bola no meio do caminho. Uma bola gigante, né? Então, claro que você já mostrou aqui no exemplo da comunicação, que já tem esse olhar, mas como que vocês olham para essa comunicação e como é que, de uma certa forma, esse olhar com essa perspectiva pode ajudar na comunicação da CBF? É aquilo que eu falei anteriormente. No universo dos esportes, eu acho que as comunidades são muito nichadas, né? A comunidade do Rocket League é completamente diferente da comunidade do futebol virtual, do eFootball e do IFC. Então, eu não tenho dúvida que é uma comunidade que a gente começou a falar e começou a impactá-los. Talvez muitos desses que foram convocados pelo Ancelotti, se estavam desinteressados pelos jogos da seleção, você tem dúvida que a partir de agora eles vão ter um interesse diferente quando tiver um jogo da seleção? Então, acho que é esse o caminho. Um dado importante do que você falou anteriormente, Leandro, numa pesquisa recente que a gente fez, quase 50% dos brasileiros declararam que assistem futebol pelo menos uma vez na semana. E o mais interessante disso, quando a gente vai para o público jovem, até 24 anos, esse percentual passa de 50%. Então, a gente já tem um engajamento. Como é que a gente faz para continuar com que esse público continue engajado? E eu, de fato, acredito que os crossovers aí entre situações que vão acontecer no jogo lá real, que vão impactar no jogo do videogame, vão ser cada dia mais realidades, né? Quem assistiu o jogo vai destravar um pack lá de cards para você baixar no jogo. Então, acho que esse tipo de coisas vão ser cada vez mais comuns no nosso dia a dia. O Bruno está falando, hoje o mundo é conectado. Óculos da Meta, onde você... Então, acho que essa é uma realidade que a gente já está vivendo, a gente só está surfando essa onda. Boa, a gente acabou não rodando o vídeo, né? A gente tem um videozinho da Stock que chama a chamada da Stock, eu vou pedir para rodar, por favor, e aí a gente já vai para a rodada de encerramento aqui.
É difícil de saber se é real, se não é real. Né? Eu estava lá na arena, o cara me falou, onde é essa corrida? Eu falei, não, é virtual. É muito real, é muito legal. Bom, tá piscando agora que o nosso tempo está encerrado. Palavras finais aí, por favor, de cada olhando para frente, né? O que vem por aí, como é que vocês enxergam essa convergência no futuro e para se despedir aqui do painel. Não, obrigado, pessoal, é uma honra estar aqui. Eu acho que daqui para frente é a pura e boa e velha economia de escala, né? Quanto mais a gente fazer as crianças estarem no mundo do automobilismo, no e-sports, a gente vai gerar mais fãs com idades menores e criar todo um ecossistema muito maior para o futuro e um ecossistema sadio. Então, eu costumo dizer lá, não só é o ecossistema do esportes, mas também tem que ter uma boa mentalidade, tem que ir bem na escola, tem que fazer um esporte. Então, tudo isso eu acho que cria uma geração muito mais sadia para o futuro. Boa, Feijó. Acho que é no mesmo caminho. Para mim está claro de que esses garotos que eram vistos anteriormente como jogadores de videogame hoje se portam como atletas, né? Com uma preparação psicológica, física, e aí se comportando de fato como atletas. E eu acho que, como o Bruno foi muito feliz, a gente consegue alcançar eles cada vez mais jovens, né? Imagina você, não no futebol especificamente, mas no automobilismo, você está lá competindo em alto nível, sendo sujeito a tudo que um carro normal traz para um piloto, mas sem o risco de ter uma batida, um acidente, etc. Então, acho que isso vai ser o caminho que a gente vai trilhar daqui para frente e acho que nós aqui que estamos falando sobre isso já estamos saindo na frente e nos engajando nesse novo mundo. Legal, Leandro. Agradecer a você pelo convite, ao Sport Summit, pela oportunidade. É uma grande oportunidade, de fato, de a gente poder vivenciar esse novo, né, para que a gente consiga conectar ao mundo real, né, no que a gente fala, mas que o e-games e o esporte já é real. Então, essa conexão ela é necessária para que a gente consiga, de fato, consiga os mesmos objetivos que a gente vem trilhando ao longo desses anos, que é buscar resultados, sedimentar o Brasil cada vez mais como um player importante desse processo e olhar isso como uma grande oportunidade de trazer cada vez mais pessoas para o esporte. Que a gente consiga trazer cada vez mais jovens, pessoas falando, pensando, tomando café da manhã, almoçando, jantando com esporte, seja no mundo virtual, seja no mundo real. É isso, é sobre essa convergência. Bom, agradecer muitíssimo, Brunoro, Feijó, Sebastião, a presença de vocês. Uma boa continuidade aí dos painéis. Vamos aproveitar o finalzinho do Sport Summit. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, pessoal.